Boa noite a todos. E exoramos as bênçãos de Jesus, o amigo incondicional das nossas vidas. Vi deitadas sobre as mortalhas de pedra ou de areia as cidades famosas da antiguidade. Cartago em brancos promontórios, as cidades gregas da Sicília, os arrabaldes de Roma, com seus aquedutos partidos, os túmulos abertos, as necrópoles, que dormem um sono de 20 séculos debaixo das cinzas do Vesúvio. Vi os últimos vestígios das cidades grandiosas, hoje formigueiros humanos, ruínas desertas, que o sol do Oriente calcina com as suas carícias ardentes. Evoquei as multidões que se agitaram e viveram nesses lugares, com seus ódios, com seus amores, suas ambições desvanecidas, fumaças dissipadas pelo sopro dos tempos. Vi os soberanos, os chefes de império, tiranos ou heróis, cujos nomes foram celebrados pelos fatos da história, mas que um dia o futuro esquecerá. Passavam como sombras efêmeras, espectros truanescos, que a glória, uma hora embriaga, mas que o túmulo chama, recebe e devora. E disse para comigo mesmo: eis em que se transformam os grandes povos, as capitais gigantes, colinas silenciosas, sepulturas sombreadas por mirrados vegetais, em cujos ramos o vento da noite vem murmurar as suas queixas. Quando os nomes mesmos são desconhecidos, quantas civilizações, raças, cidades grandiosas jazem para sempre na superfície dos continentes submersos. E perguntei a mim mesmo: por quê? Por que essas gerações, a se sucederem como camadas de areia que, acarretadas incessantemente, vão cobrir as camadas que as precederam? Por que esses trabalhos, essas lutas, se tudo deve terminar no sepulcro? Os séculos, esses minutos da eternidade, viram passar nações e reinos, nada ficou de pé, tudo a esfinge devorou. Em sua carreira, pois, para onde vai o homem? Para o nada ou para uma luz desconhecida? A natureza risonha e eterna moldura o triste espetáculo das cidades com seus esplendores. Nela nada morre senão para renascer. Leis profundas, uma ordem imutável, preside em todos os destinos. Será que somente o homem terá por destino nada? O esquecimento? O espetáculo produzido pelas cidades mortas ainda encontrei mais pungente ante os frios despojos daqueles que me foram caros e que partilharam comigo a minha existência. Nesse libelo impressionante, de beleza ideal, o grande apóstolo do Espiritismo, Leon Denis, na introdução da sua magistral obra, Depois da Morte, vai nos fazer um convite para um périplo, para um giro pelas grandes civilizações da antiguidade, pelas doutrinas secretas, para que possamos verificar que o homem, desde que está íncito na Terra, tem encetado uma carreira na direção do seu processo evolutivo, buscando resposta aos enigmas que, para e passo, vão aparecendo na sua existência, e dessa forma buscando alternativas que lhe consigam responder com proeficiência sobre Deus, o Criador, sobre si mesmo, a criatura. Quando o professor francês Hippolyte Léon Denis Rivail, que utilizou, seria um pseudônimo, para lançar em Paris, a 18 de abril de 1857, a primeira obra, a obra básica, o primeiro livro da doutrina espírita,
no Palais Royal, na livraria de Monsieur Danty, que já havia desencarnado, portanto a viúva Danty, dá essa oportunidade a Allan Kardec. Esse primeiro livro, Le Livre d'Esprit, o Livro dos Espíritos, evidentemente que ele culminava esse lançamento com a tarefa extraordinária que ele iniciara em 1854, quando aceitou o terceiro convite que lhe fora formulado, agora pelo Sr. Carlotti, que era seu amigo, para assistir na casa da Madame Prénomaison, em Paris, os fenômenos que tinham vindo da América do Norte, que tinham surgido no condado de Rochester, New Jersey, próximo a Nova York, das batidas, das pancadas, chamadas de reps, das mesas que giravam, as mesas girantes, as mesas que levitavam, que caminhavam pela sala, que subiam até o teto, que batiam com as pernas ao chão e davam respostas através de um alfabeto criado. Esse fenômeno ganhou a Europa e principalmente em Paris. E depois, então, do terceiro convite, Allan Kardec ainda não era assim, era o professor francês de Hippolyte Léon, vai assistir a esses fenômenos. 2 meses depois, que ele estava participando dessas sessões, ele haveria de cunhar uma frase muito corajosa. Ele disse em alto e bom tom: percebi que ali naqueles fenômenos estava a chave para todos os enigmas da humanidade. E assim, assessorado por um grupo de médiuns adolescentes, a mais velha tinha 15 anos, esses foram os médiuns que receberam as respostas que estão colocadas no Livro dos Espíritos, que foram encaminhadas pela equipe encarregada de trazer à Terra a chamada Revelação Espírita. As irmãs Baldin, 13, 14, depois chegou Céline Jafé, com 15 anos, portanto adolescentes ainda um tanto quanto imberbes, e que escrevem magistralmente todas essas respostas que nós vamos pegar nas 1019 perguntas e respostas do Livro dos Espíritos, sendo que a primeira edição, lançada em Paris, na livraria do Monsieur Danty, continha 527 perguntas e respostas. Depois, o codificador complementa essa edição. Mas até chegar até ali, e mesmo depois, quando ele percebe que está surgindo, pelo seu trabalho, pela ação dos espíritos superiores, um edifício monumental que haveria de produzir na Terra decisiva transformação, ele vai fazendo para e passo as suas anotações particulares, como fazemos nós às vezes, aqueles que estamos ainda nos bancos de escola, nossos rascunhos, nossas anotações, às vezes no trabalho, na casa espírita, fazemos do nosso anotário, é um anotário que guardamos na gaveta, ora em vez acessamos. Allan Kardec assim procedia. E havia, a 1º de janeiro de 1858, fundada a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. Logo depois fundou a Revista Espírita, que era um laboratório, onde ele colocava as experiências, as trocas de correspondência, os relatos dos fenômenos de ordem mediúnica, de ordem espiritualista, porque ainda o espiritismo estava surgindo, e trocava as experiências, trazendo para as obras básicas muitas informações que ele retratava em primeiro plano na Revista Espírita. Mas essas anotações do Sr. Allan Kardec, quando ele desencarnou, a 31 de março de 1869, foram entregues pela sua esposa Amélie Boudet à diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, e lá ficou guardado. 20 anos depois da sua desencarnação, a então diretoria da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas resolveu publicar aquelas anotações. No dia do aniversário de morte, de desencarnação do codificador, 20 anos depois, lançaram em Paris uma obra também notável, que não se conta na conta do que nós chamamos de Pentateuco Espírita, 5 obras, ou a Codificação, o Livro dos Médiuns, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns,
o Evangelho segundo o Espiritismo, o céu e o inferno, que é, na contracapa, é a justiça divina segundo o Espiritismo, e a Gênese segundo a ótica do Espiritismo. Não é um livro da codificação, mas é um livro extraordinário. Como a homenagem era póstuma, o título do livro, Obras Póstumas. Nessa obra, há capítulos interessantíssimos, notáveis, do qual nós pensamos um para esta noite, que tem exatamente o título sugestivo que está aqui afixado: As 5 alternativas da humanidade. E criando aqui nesta noite uma figura de linguagem pela imaginação, imaginamos que o Sr. Allan Kardec comparece aqui para nos apresentar essas 5 alternativas da humanidade. E ele vai dizer que a primeira alternativa para a humanidade, e a expressão é dele, é o deísmo. E o que significa o deísmo? A própria etimologia da palavra nos remete à sua compreensão. Deísta, deísmo, deísta é quem acredita em Deus, quem crê em Deus, quem acredita que existe uma soberana inteligência que criou tudo, é deísta. Mas Allan Kardec dividiu os deístas em 2 categorias. A primeira, dirá ele, são os deístas independentes, que significam dizer, são aquelas criaturas que acreditam em Deus, que Deus existe, que é a soberana inteligência, que é a causa causal, que é a causa criadora de todas as coisas, mas não vão além disso. Não se apegam a crenças de qualquer natureza, não frequentam templos, não frequentam igrejas de qualquer natureza, apenas dizem, olha, eu creio em Deus e isso me basta. É uma alternativa que guiou milhões de criaturas na Terra e ainda hoje assim guia. E de fato, é uma alternativa inteligente. Mas Allan Kardec prosseguiu. Ele disse que há os deístas providencialistas. O próprio nome nos remete à providência divina. Os deístas providencialistas, tal qual os deístas independentes, são aquelas criaturas que acreditam em Deus, que Deus é a soberana inteligência do universo, que é a causa primeira de todas as coisas, mas acrescentam a este ponto de crença a inteligência, a compreensão de que Deus continua administrando, vigindo os nossos destinos pelas suas leis, que são imutáveis. E daí porque creem, além de Deus, na sua providência. E procuram fazer o bem. Mas também não se apegam a crenças religiosas, não se fixam em templos ou em igrejas. Podemos conhecer muitas pessoas assim, que nos dizem, olha, eu creio em Deus e procuro fazer o bem, é o que me basta. E basta mesmo. Óbvio. Não é preciso ajoelhar na igreja, não é preciso saudar o pastor, assistir a palestra, para ter a sua capacidade de evoluir. Não. Podemos até não ter nenhuma instrução, mas se nós amarmos a Deus e ao próximo, é que basta. É o que disse Jesus quando esteve conosco. Esta, então, é a primeira alternativa para a humanidade. Prosseguiu o codificador e nos apresenta a segunda alternativa para a humanidade. E essa alternativa ele denominou como sendo o panteísmo. E o que é o panteísmo? O panteísmo é uma doutrina muito antiga e milenária que existe na Terra. Os registros iniciais que se encontram desta doutrina, desta crença, está no Vedanta, o livro religioso dos Vedas na Índia Antiga, há 12.000 anos antes de Jesus, antes de Cristo. E ali o mandamento primeiro do Vedanta é o mandamento panteísta, que significa a doutrina do grande todo universal. Traduzindo, nós que estamos aqui, segundo essa conceituação, somos uma porção inteligente da grande inteligência universal que é Deus. Lógico que é um raciocínio claro, está correto. Nós somos criados por Deus. Se Ele é a soberana inteligência, nós somos uma porção dessa inteligência. Mas a doutrina panteísta
ela vai além dessa manifestação. Ela entende que depois em que o espírito vive uma trajetória e ele morre, e a morte é inexorável para todos nós, ele então desaparece e volta a compor o grande todo universal. Por isso, doutrina do grande todo universal. É como se separássemos uma gota de água do oceano por um tempo, 2 anos, 5, 10, 20, 40, 70, 75, 80. E aí, quando vem a morte, repõe essa gota de água do oceano. Deixa algumas lacunas. E os afetos? E os amores? E o conhecimento? E as conquistas do espírito? E mesmo assim, às vezes, o erro, as dificuldades, o não cumprimento da lei, passa-se uma borracha em tudo isso? Evidentemente que a gente há que respeitar a alternativa. Mas foi a segunda alternativa da humanidade, e que criou milhões de criaturas na Terra, e muitos ainda seguiam, a Teosofia, que é uma doutrina espiritualista um tanto quanto nova. O seu mandamento primeiro é o mandamento panteísta. Inteligências notáveis, como o filósofo ítalo-holandês Spinoza, era panteísta. Não há nenhum desdouro nisso. Mas Allan Kardec prossegue e vai nos trazer a terceira alternativa para a humanidade, e nessa alternativa nós vamos nos debruçar um pouco mais de tempo. E a expressão é dele, do senhor Allan Kardec, a definição é dele. Ele dirá que a terceira alternativa para a humanidade é o dogmatismo. O dogmatismo. O que significa dizer que todas aquelas religiões que se estabelecem sobre dogmas compõem a alternativa dogmatista. O que é um dogma? Vamos ao dicionário e vamos encontrar uma série de definições, das quais coletamos 2. Dogma é uma interpretação humana sobre as coisas divinas, colocados para a humanidade e tidas como verdades inconcursas. Significa que não cabe discussão, é a palavra de Deus, é assim e está acabado. É um dogma. Interpretação humana. Dogma é um ponto de fé humano sobre a divindade. É um dogma. Essa alternativa tem registros antigos e nós vamos localizar no antigo povo hebreu. Quando o primeiro patriarca da raça, que é o patriarca Abraão, e assim se fazia, por conseguinte, logo depois, interpretava os fenômenos da natureza, interpretava as ações que aconteciam através da presença de um Deus único, porque para eles, naquele tempo, era um conhecimento esotérico, fechado dentro da sua raça. Um Deus único. Yahvé, ou Elohim, é o Deus dos hebreus, o Deus dos exércitos. E a partir disso, começou a se estabelecer, segundo o conceito do patriarca e daqueles que lhe assessoravam, uma tradição oral, de pai para filho, de avô para neto, interpretando as ações da natureza, interpretando a divindade e manifestando também quais eram as ações da divindade sobre a humanidade, muitas vezes até inspirados, como não. E colocavam conceitos que eram verdades que não se cabiam discutir. Aí surgirá, por exemplo, retratado na ação de um profeta que vai viver muito tempo depois, que é Moisés, e faz as anotações da Torá, e a Torá se compõe do Pentateuco, mosaicos, 5 livros. Surgirá então uma série de dogmas colhidos pela tradição oral do povo. O Pentateuco mosaico é a Gênese, que está lá retratado, na chamada Bíblia Sagrada, e já faço o registro, já chegaremos lá, do século VI, do século IV, antes de Cristo, depois de Cristo, para trás, nunca existiu Bíblia Sagrada. Nunca. Já chegaremos lá. Então, portanto,
Está ali a Gênesis, de Moisés, Deuteronômio, que é um livro de leis, de legislação, para manter a equidade entre os hebreus, a população. Levítico, os profetas, os sacerdotes do povo, que interpretavam também a criação desse livro. Números, que trata da numerologia, das datas, das festividades do povo hebreu, da Páscoa hebreia, por exemplo, e outras várias atividades, está nesse livro. E Êxodos, que vai tratar mais, quase na sua totalidade, do êxodo do povo Egito, povo hebreu, das duas grandes escravidões no Egito e na Babilônia. Portanto, esses livros, e mais uma composição de livros que foram surgindo entre os hebreus, 76 livros, compõem ainda hoje lá no Estado de Israel o que é chamado de Taná, ou Talmud, é um conjunto de livros, se associando hoje a isto o livro de Reis, o livro de Esther, uma série de livros que vai fazer a construção da crença israelita ainda odiernamente nos dias de hoje. Os hebreus, antes de entrarmos nos dogmas, eram 12 tribos. Em certa época eles guerrearam entre si. 10 foram para um lado e fundaram o reino de Judá. Daí por quê? Judeus, judaísmo. E 2 fundaram o reino da Samaria, mas que tem a mesma árvore genealógica, a árvore dos hebreus. Mas vamos lá. São dogmas que são construídos pelos líderes religiosos do povo e colocados para o povo como verdade e que tem que se seguir. E aí vamos no primeiro livro de Moisés, que retrata, coloca escrito agora nos pergaminhos as tradições orais do povo. E vamos ver lá, por exemplo, os dias da criação. É um dogma. E no primeiro dia, Deus disse, faça-se a luz. Às vezes, quando eu olho nesse dogma, aliás, faço um registro, é preciso. Eu, nesta minha reencarnação, eu sou de tradição católica, apostólica, romana na família. E o catolicismo me ajudou muito. Não estou criticando o catolicismo, absolutamente. Então, eu fui coroinha na igreja. Fui seminarista. Minha mãe imaginava e queria que eu fosse padre, que eu parecia com padre. Vocês estão vendo que eu não pareço? Mas eu tenho muitos amigos padres. E eu fui para o seminário. Eu estudei 1 ano e consegui uma proeza, fui expulso. O vigário dava aula de teologia, o principal. E um dia, um adolescente, 11 para 12 anos, imagina, eu disse, olha, Frei Fulano, eu não acredito que Deus criou tudo. Porque, meu filho, ele tem uma mãe, a mãe é que criou. Captaram? Aí ele disse que eu estava atrapalhando a aula dele. Tudo bem? Ficou para frente, passou. Era uma alma boníssima. Mas vamos aos dias da criação. E Deus disse, faça-se a luz. Eu às vezes fico me perguntando, Deus estava no escuro. Será que não? E ele, faça-se a luz, estava no escuro. Mas vamos para frente. Aí ele vai criando as coisas. No primeiro dia, passa-se a luz, depois fez as águas, eu não me lembro mais como é que era, mas eu não vou falar sem ordem aqui. Depois fez a terra, aí fez as plantas, e etc. Aí chegou o dia que ele fez o primeiro homem. É um dogma. Adão. Esse dogma de Adão e Eva, quando a gente hoje, nos tempos odiernos, vai penetrar nesse avanço científico extraordinário, a gente vai ficar confuso. E eu, além da confusão que passei a fazer, eu, quando comecei a pesquisar esse dogma, eu confesso que eu fiquei com a pena das mulheres, mas muito grande. Muito grande. Fiquei com dó mesmo das mulheres. Porque o dogma diz o seguinte, Deus fez um molde de barro, bonito, assoprou e deu vida. E surgiu Adão, nós, os homens. Adão.
E aí eu fico me perguntando por que ele não fez a mulher um modo de barro também? Onde é que está a diferença? E aliás, ele esperou, coitado, dormir, está no dogma, foi lá, arrancou a costela. É o dogma. E fez a mulher. E a minha pena se reside nisso. Não é carne nem de primeira, nem de segunda, nem de terceira. Mas hoje eu entendo o ditado popular. Por que a mulher é um osso duro de roer? Está explicado. Então, é assim que está acabado. Não estou criticando, nos ajudou, passamos por isso. Tivemos ali uma iniciação excelente, mas é um dogma. O que diz a ciência? Em laboratório. A vida na Terra começou submersa nos oceanos. Nas primeiras unidades celulares, nas amebas, nas esponjas, nos protozoários. Ganhou a superfície. Foi dando origem pela sucessão das espécies, Charles Darwin. E foi dando origem a todas as espécies que vão surgindo, até chegar à espécie hominal. Ciência. Mas o dogma é assim. É uma verdade que está acabada. Vamos a outro dogma dessa alternativa dogmatista. Paraíso e inferno. Segundo a conceituação dos hebreus e depois também dos judeus, que são seguidores, quando a pessoa vive, aliás, nós só temos uma única existência, que também é um dogma. A unicidade da existência, segundo o conceito da alternativa dogmatista. Morreu, não volta mais para a Terra. É um dogma. Então, quando a pessoa vive e é boa, faz coisas boas, caridade, faz o bem, não é invejoso, não faz maledicência nem fofoca de ninguém, morreu, ascende ao paraíso. Quando eu estava no seminário, eu gostava das gravuras do paraíso. Eu estava até querendo morrer para ir para o paraíso. Adolescente, a libido aparecendo, imagine. Aí eu vi aquelas fotos, os homens deitados naquelas redes grandes, embaixo daquelas tamareiras, deitados ali, em berço esplêndido. Aí vinham as mulheres trabalhando. Elas vêm com uma bandeja, o vinho capitoso, serve o vinho, cacho de uva, e o danado não precisava pegar a mulher, ela só abria a boca, ela punha na boca. Oh, paraíso gostoso, eu quero ir para lá. Paraíso. Nossa. Agora, se a pessoa é ruim, e não tem gente ruim na Terra, se ela não cumpriu com a lei de Deus, escorregou aqui ou ali, morreu, vai para onde? Despejo para o inferno, que é uma região indefinida. Vai para o inferno. Isso está na Torá dos israelitas ainda até hoje. E permaneceu esse dogma no cristianismo desta forma até o ano 573 depois de Cristo. Portanto, é século VI, que se conta para trás. Até o século VI, agora falando do cristianismo, que os israelitas continuam com essa crença, as pessoas, eu disse um pouco lá hoje no seminário, as religiões, a religião dogmatista, não sabiam onde colocar os mais ou menos que morriam. Bons paraíso, maus infernos, mais ou menos. É para onde? Eu vou falar bem baixinho, que ninguém vai ouvir. Nós somos mais ou menos. Uma hora mais, uma hora menos. Aí então, em 573 depois de Cristo, o Concílio Católico Romano de Constantinopla criaram um lugar para os mais ou menos. Agora os mais ou menos, quando morrem, vão para o purgatório. Não existia. Não existia.
Só que é um dogma um pouco complicado. Se você morreu e deixou a família alegre, feliz, com saudade, né, lembra de você sorrir e ora por você e coisa e tal, daria um tempo você purga as suas dores e ascende ao paraíso. Agora, se você deixou algumas intrigas para trás, meu Deus do céu, quem tem bem, faça o testamento logo para não ter problema. E se ficar em segundo dogma, ficar empregando contra, não vai ter chance, senão despenca para o inferno. Dogma. Essa questão do dogma é muito curiosa. E eu peço licença à casa para fazer um registro, porque nas vivências que a gente vai tendo, e mesmo está tendo a profissão, nos acontece tanta coisa. Foi lido aqui, eu sou advogado trabalhista, né? E estava lá na Justiça do Trabalho em Curitiba, que é muito grande, mais de 30 varas trabalhistas, o prédio é grande, o hall de entrada é grande, tem até um cafezinho ali, né? Explora ali a venda do café, à direita tem a sala da Ordem dos Advogados, sempre cheia de gente. E a mal par dos advogados, mais chegados, daqueles que a gente conhece mais, sabem que eu sou espírita. E um dia eu estava na sala da Ordem dos Advogados, pregando um cartaz no mural da Conferência Estadual Espírita. Alguém daqui já foi lá? Levante a mão. Na conferência? Olha lá quanta gente. Eu também já fui, Victor. Levante a mão aí. Aí entrou um advogado, que eu já conhecia ele, Dr. Jonas, o nome de profeta, inclusive. E eu acho que ele não sabia. Quando ele olhou que eu estava pregando aquele cartaz, eu só vou usar a expressão porque ele usou, você já sabe que eu sou advogado, então não é autopromoção, ele que usou. Ele parou, olhou assim, falou bem alto, todo mundo ficou olhando. Doutor Francisco, o senhor está metido com essas coisas? Eu olhei para ele e falei, mas que coisa, doutor Jonas? Essas coisas. Ele não queria falar. Não. Ele é da Igreja Batista. Ele não queria falar o nome. Eu falei, mas que coisa, doutor? Essas coisas aí, todo mundo ficou prestando atenção. Falou, se você não disser o nome, eu não vou responder. Aí ele não teve que sair. Essas coisas do demônio. E aquele dia, infelizmente, eu estava com o meu maldômetro ligado. Eu olhei para ele e disse, se você continuar me incomodando, já vou mandar um demôniozinho atrás de você. Ele sumiu da sala, mas saiu voando. A partir disso, ele me incomoda tanto. E outras coisas que vamos narrar daqui a pouco, ele me incomoda tanto. Esses dias mesmo, semana passada, eu estava ali no cafezinho com alguns amigos, ele passou, bateu no meu ombro. Estamos orando pela tua alma. Você está perdido. Obrigado, redobre as orações, eu preciso. Ele foi. Né? É o dogma. É o dogma. Mas o dogma não resiste mais à modernidade. Há muitos anos atrás, eu já estou nessa de muitos anos, né? 61 bem vividos. Muitos anos atrás, eu estava à porta, na área da minha casa, é uma área grande, vazada, um portão do carro, um portãozinho no portão, que facilita. Sentado com a minha esposa, começamos juntos no Espiritismo, graças a Deus. Eu, não sei se disse aqui a vez passada, o meu avô é de matéria de Santa Maria, da Boca do Monte. Então eu sou neto de gaúcho, e eu tomo chimarrão bastante. Né? E a gente estava tomando chimarrão com ela. Aí bateram no portão, era um sábado, daqueles sábados que a gente consegue descansar um pouquinho, bateram no portão. Eu olhei, eram 3 pessoas. Um senhor que eu calculei a época, com 70 anos, um jovem, talvez de uma faixa de uns 30, e uma criancinha com 10 anos. E eu fui atender. Cheguei lá, pois não. Quando eu fui atender, o mais velho já me estendeu uma revista assim, eu olhei e estava escrito Sentinela na revista. Pensei, vai sair faísca o negócio, não vai ser fácil. Vamos ver o que vai dar. Né? Peguei a revista, tá bom? Aí o mais novo disse, o senhor, nós estamos fazendo aqui um trabalho de arrebanhar fiéis para a nossa igreja, na rua tal, etc. Né? E fazendo aqui a apresentação da nossa crença. O
o senhor tem um tempinho para conversar conosco? Eu falei, tem. Falou, pois é, então eu queria perguntar para o senhor tem religião? Eu falei, agora vai conversar com ele. Eu falei, tenho. Qual é a sua religião? E tem gente, quando perguntam isso, fala baixinho, eu sou espírita, ninguém escuta. Tem vergonha, tem medo. Eu disse a ele, em alto e bom tom, eu sou espírita. O mais velho deu 2 passos para trás. E ele deu uma balançada. Aí ele se recuperou. Então, vou lhe perguntar fazer mais uma pergunta. Eu falei, pode? Eu comecei a brincar com ele, é a segunda. Ele disse, então, o senhor é espírita de tambor? Não sei se aqui em Carazinho tem espírito de tambor. Mas eu entendi o que ele quis dizer. Porque as alternativas a gente vai buscando. Ora, às vezes a gente está numa crença e não se encontra mais e vai atrás de outra. A busca é assim mesmo e devemos fazer isso, sem desdizer onde a gente passou. Então, depois de eu ser católico, um tempo eu não fui nem ateu, eu fui à toa, não era nada. Jovem, não queria saber de religião, eu me tornei espírita aos 33 anos só. Não queria saber de religião, de nada. Aí, um tempo, por conhecimento de pessoas, eu fui à Umbanda. Fui conhecer a Umbanda, que é uma doutrina espiritualista, afro-brasileira. E na Umbanda eu tive a oportunidade de ver coisas, fenômenos extraordinários de mediunidade, mas vi coisas também que não agradaram. Alguns charlatanismos, algumas coisas, alguns misticismos, alguns engodos, porque não é um corpo de doutrina que assessore. Enfim, mas passei pela Umbanda uns 2, 3 anos. Entendo que até no campo da mediunidade me ajudou muito no espiritismo. Então eu imaginei, eu sabia que ele estava falando que tem os atabaques, os tambores, né? Espiritismo de tambores, se faz ainda confusão institucional entre Umbanda, Candomblé, isso não é espiritismo, é espiritualismo, porque todo aquele que acredita que depois da morte há alguma coisa é espiritualista. Aliás, quando Allan Kardec lança em Paris o Livro dos Espíritos, na contracapa ele tem um cuidado de dizer Tratado de Doutrina Espiritualista. E depois da introdução ele cria o nome, a criação é dele, do senhor Allan Kardec, para fatos novos, conhecimentos novos, um nome novo, Espiritismo, ele que criou. E diz que o Espiritismo é uma doutrina do ramo das doutrinas espiritualistas. Logo, ele está falando, por certo, nessas doutrinas afro-brasileiras. E como eu já tinha passado pela Umbanda, eu disse, olha, meu amigo, não, ó, o espiritismo não tem tambor, não tem marafa, não tem charuto, não tem defumador, não tem nada disso. O espiritismo, que eu professo como crença, é uma doutrina que tem 3 aspectos, uma ciência de observação, é uma filosofia comportamental diante do cristianismo, de Cristo, e sendo uma religião, não é? Aliás, sendo um comportamento, e é religião, que nos liga direto ao Criador. Também não falei muito, porque eu estava falando muito mais que isso. Aliás, é um vício, as pessoas às vezes param a gente, não, você é espírita, né? Como é que é? A gente quer despejar logo do espírito. Não, a noção convida para o centro. Aí, eu disse para ele, olha, não tem marafa, defumador, charuto. Aí ele disse assim, então o senhor é de Allan Kardec. Eu não sou nem primo, né? Mas, eu deixei assim, eu não sou de Allan Kardec. Eu disse assim, não, Allan Kardec é quem codificou o espiritismo que eu professo. Aí eu ia ali um pouco cansado, ali de pé, tinha várias cadeiras na área. Eu disse, o senhor não quer entrar para te conversar ali sentados? Mas como? A criancinha inocente correu na frente, uma velha deu um pulo assim, agarrou, parece, puxou pela camisa, vai enforcou, né? A pessoa está na casa do demônio, mas vai ser o negócio. Segundo eles. Aí ele disse assim, então posso lhe fazer mais uma pergunta? Eu falei, até cedo, pode.
E aí ele insistiu. Se o senhor é de Allan Kardec, então o senhor acredita na reencarnação? Eu dei um susto nele. Eu gosto de dar esse susto, jogo de palavras. Se acalme a diretoria da casa. Um advogado tem direito de defesa. Calma, acho que não dá. Eu disse não. Como? O senhor acredita na reencarnação? Eu falei, meu amigo, a crença é um estágio. Só. Eu creio em outras doutrinas. Hoje eu não creio mais. É ao contrário. Posso lhe explicar? Sim. Eu vou além da crença para a tranquilidade geral da nação. Eu disse a ele, eu sou convicto de que a reencarnação é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. Porque convicção, meu senhor, ninguém tira. É um conhecimento introjetado, inalienável. Nem que eu tente de achar que não, esquecer que não tem mais jeito. E eu disse para ele, como se eu lhe pedisse que o senhor tentasse esquecer quando é 2 mais 2, voltasse aqui a semana que vem e diga, esqueci, não tem. Ele é tão assenhorado esse conhecimento que não há como. Então eu sou convicto que a reencarnação é uma lei da natureza, acredite ou não. Então posso lhe fazer mais uma pergunta? Eu falei, a quarta. Aí eu fiquei um pouco chateado com ele. Porque eu estou descansando, tomando chimarrão. E ele veio à porta da minha casa e fez uma pergunta muito fácil. Ele disse assim, se o senhor é convicto que a reencarnação é uma lei da natureza, então o senhor pode me dizer, Adão e Eva é a reencarnação de quem? Dogma. Eu falei, mas que sujeito, que mexerido. Que amanhã eu estou descansando. Mas o espírita praticante, aquele que deseja conhecer o espiritismo, precisa estar estudando ele sempre. Criar seus grupos de estudo nas casas. Ler. Estudar. E na hora eu me lembrei que eu tinha lido num livrinho, antigamente de capa azul, daqueles programas da extinta TV Tupi, Pinga Fogo, quando o Francisco Cândido Xavier lá compareceu por 3 programas. Proporcionalmente, na televisão brasileira, foi o programa de maior audiência até hoje. Proporcionalmente, claro, a população era menor. Então eu me lembrei que eu tinha lido. Porque as televisões estavam fazendo as primeiras externas, as perguntas lá de fora para o estúdio. E aí ele estava no estúdio, abriram a externa, e um pastor-chefe, à época, da Igreja Evangélica, o Brasil para Cristo, Manuel dos Santos, fez essa pergunta no ar a Chico Xavier. Adão e Eva é a reencarnação de quem? E aí, como eu lembrei, eu disse para ele, meu amigo, é o seguinte, eu vou lhe responder essa pergunta com uma pergunta. Aí ficou confuso. Talvez os senhores também, as senhoras, tenham ficado confusos. Mas como? Não, se você aceitar, eu vou lhe responder essa pergunta com uma pergunta. Ele pensou, o Arivelli nem falava, ele ficava estranho. Se o senhor conseguir me responder, tudo bem. Eu falei, o senhor tem a Bíblia Sagrada? Sim, ele leva uma pasta. Por favor, o senhor apanha. Aí ele apanhou. Eu falei, o senhor abra então no primeiro livro de Moisés, na Gênese de Moisés. O senhor localiza o capítulo 4, faz favor. O senhor podia ler do versículo 1 até o versículo 16. O que é versículo? É versículos pequenos, um atrás do outro. O senhor lê, por favor. Aí ele começou a ler. Fala da criação, e Deus disse para que a luz, e aí eu deixei ele lendo. Aí chegou no momento que Deus criou Adão, coisa e tal. Aí fez a infeliz a mulher lá do osso, ele está falando. Deixa ele falar. Aí chegou no versículo em que Adão e Eva tiveram 2 filhos, depois um terceiro. Abel e Caim, um terceiro, chamado Sete, S-E-T-H. 7. E ele está lendo. Era muito comum na tradição hebreia, depois dos judeus inclusive, as oferendas naquele tempo a Yahvé, ou a Elohim. Lembremos que Abraão fez uma filha e queria sacrificar o filho, em favor de Yahvé. Depois eles foram diminuindo,
esses sacrifícios para fogueiras, piras, em homenagem ao Criador. E Abel fez lá a sua oferenda a Deus. Está lendo? E Caim fez também. E aí a oferenda de Abel foi aceita, e a de Caim não foi aceita. Logo nós estamos vendo um Deus que divide. Um Deus que separa. Um Deus que privilegia um em detrimento do outro. Na verdade é uma alegoria ali do surgimento do bem e do mal, que eles ainda não entenderam. Mas tudo bem, está lendo, vai lá. E aí Caim ficou irado com aquilo, porque a oferenda de Abel foi aceita. Ele está lendo. Tomou de um osso e matou Abel. E Deus, está no versículo seguinte, que Deus compareceu diante de Caim e pediu contas de Abel. Eu nem falei para ele que o Deusinho Michuruca não sabia nem o que tinha acontecido. Pediu contas. Eu não falei nada disso. Ele está lendo. Pediu contas de Abel. E Caim respondeu: tenho eu lá que dar conta no meu irmão, além de matar, foi mais educado com o pai. E ele está no versículo: então Deus entendeu. Deus, e o Michuruca só entendeu depois. Então Deus entendeu que Caim tinha matado Abel. Aí eu estou só esperando, eu estou preparado. Esperando. Aí ele diz assim: e Deus, e Yahvé, condenou a Caim. Por onde ele passasse, nem erva daninha ia nascer. Amaldiçoou a sua geração. Não tinha ainda, mas já por garantia deixou amaldiçoado. E aí ele chega no versículo, consulte em casa. E Caim retirou-se da face do Senhor. Foi para a banda do oriente do Éden, para as terras de Nod, N-O-D, está lendo lá na Bíblia Sagrada, onde casou-se e constituiu uma grande descendência com o nome do seu primeiro filho Enoque. Quando ele terminou Enoque, eu já mandei. Casou com quem, meu amigo? O mais velho fez assim, e morou tudo. Uma vez em Salvador eu conversei com o Divaldo sobre isso. Na intimidade, assim, lá na Casa Grande, na mansão. Ele brincou, só se foi com a macaca, né, meu filho? Lembra? A vida começou na terra, assim começa. Obviamente que lá tinha gente. É um dogma. Obscurece a razão às vezes. E se mantém com verdade. Aquilo é uma verdade que acabou. Mas há outros dogmas extraordinários. Ainda até o concílio, mesmo o concílio de 573, não se sabia para onde iam as criancinhas que morriam em terra e idade. 3 anos, 4, 5, 10, 12, 3 meses, tiveram tempo de fazer, né, se é uma única existência, como o dogma diz, não tiveram tempo de fazer nem o bem nem o mal, vão para onde? Aí eles criaram outro dogma. Limbo. O limbo. A mim me parece uma região meio gosmenta, uma coisa assim. E fica lá, esperando o dia do juízo final. Esse mesmo advogado, que me incomoda diariamente, é obsessor de carnal. Um dia nós estávamos, há um tempo atrás, um cafezinho, e ele lá. Ele aí, está mexendo com aquelas coisas? Eu falei, estou, cuidado, que eu... Aí ele fica quieto. Aí tinha uma passeata que é central, que a gente trabalha, não faz nenhuma apologia política aqui, nada disso. Só estou relatando o que aconteceu. Tinha uma passeata do MST. E parava o trânsito, e aquela algazarra, e do cafezinho tinha uma porta grande, dava para ver. Eu falei, ó Jonas, olha lá, você podia ajudar aquele povo. O que é isso, doutor? Como assim? Ué, você não acredita no dogma do juízo final? Acredito. Como é que é o dogma? Não. Que mora, fica dormindo. Um dia, vai começar a falar da Bíblia. E um dia, o Senhor da vida vai descer, vai separar os justos dos injustos, o joio do trigo, à sua direita os justos, à sua esquerda os injustos. Os justos vão para o paraíso, os injustos para o inferno. Ele estava fazendo discurso, todo mundo prestando atenção. Eu falei, então, por isso que você pode ajudar eles. Segundo o dogma, paraíso e inferno estão vazios até hoje. Está todo mundo dormindo. Eles podem ocupar a terra lá.
Eu estava de novo com o Maldonado, tô ligado. Vamos pensar. É preciso pensar. 2016. Essa alternativa dogmatista, ela teve a sua criação oficial, já era dogmatista do ponto de vista de Israel, mas no Ocidente foi com a ação do imperador Constantino, em Roma. Antes dele, muito tempo antes, alguns anos antes, o imperador Diocleciano, que foi o terceiro maior perseguidor aos cristãos, fez uma perseguição terrível aos cristãos primitivos. Ele achou que para conter a invasão dos povos conquistados, povos bárbaros que estava acontecendo, Roma teria que se dividir, que se defenderia melhor. Quem estudou nos bancos de escola vai lembrar. Então ele criou a tetrarquia romana. 4 impérios. Na Península Itálica, em Roma. A mais tradicional, que é o Império Bizantino, em Bizâncio. Uma que ficava onde é hoje a Ucrânia, aquela região toda. E outra que fica a região da França. Né? Aliás, houve na história da igreja 4 papas de uma vez só. Não vamos nem aqui falar nisso, não dá tempo. Muito bem. Ele dividiu. Mas aí a coisa piorou. E o imperador da Roma Oriental, Constâncio Cloro, resolveu reunificar Roma. Incentou uma campanha para reunificar, combatendo os demais imperadores. Era o projeto dele. Ficou doente, abdicou do trono, assumiu o filho Constantino. Constantino continuou a campanha do pai, bateu os demais imperadores, foi para o Ocidente e bateu o imperador Maxêncio, atravessando a ponte Milvia, vitorioso, e tomou posse da Roma Ocidental, não é? E ali reunificou o império. Por sugestão de um seu general, os cristãos até ali, aquele momento, estamos falando em 310, 311, 312, 313 depois de Cristo, não podiam se reunir livremente, eram martirizados, eram presos, eram sacrificados, eram queimados nas fogueiras da arena de Roma, eram jogados às feras, tiveram que construir ardis, as catacumbas, para professarem a crença escondida, deixavam uma vigilância lá fora. Era uma coisa terrível. Então, muitos jovens cristãos combateram o lado de Constantino, da sua força. Quando ele, então, penetra Roma vitorioso, ele baixa um édito, que ele denominou Édito de Milão, uma cidade próxima a Roma. E nesse édito dizia que os cristãos doravante poderiam professar livremente a sua crença sem perseguição do império. Depois há aquelas dificuldades todas que ele vai enfrentar no reino e que o Espírito Emmanuel, na obra Caminho da Luz, psicografada por Francisco Cândido Xavier, vai nos dizer que ele começou a ter dificuldades, porque já naquele tempo, sob o domínio de Roma, havia 300 facções religiosas. 300. Então ele convoca um concílio grande, que é o concílio de Niceia, e a expressão é Emmanuel que usa, 300 bispos, portanto representantes, episcopos, que é a palavra certa, traduzida para bispo. 300 representantes se reúnem em Niceia para fazer um armistício, que era muita confusão. E ali se dá a pedra de lançamento da Igreja Católica Apostólica Romana. Apostólico quer dizer universal. Igreja Católica Apostólica Romana. E para fundamentar essa crença, nesse mesmo concílio, eles criaram uma obra, um livro, para sustentar a crença. Como a tradição dizia, que Jesus era da linhagem de Davi, era judeu por excelência. Então quase a totalidade da Torá foi colocada na primeira parte desse livro. E como eram anotações antigas, então é um testamento antigo, primeira parte. E agora os ensinamentos de Jesus, anotado por Mateus Levi, anotado por Marcos, anotado por Lucas e por João, que é o último evangelho, e mais os Atos dos Apóstolos,
as cartas de Paulo, etc. É um testamento novo. E se fez um livro e se deu um nome, Bíblia Sagrada, para sustentar essa crença nova. Mas, adotando os dogmas antigos, surgiu naquele concílio o primeiro dogma cristão, dogmatismo. Jesus é Deus. Jesus é o menino Deus encarnado na terra. Um dogma da igreja. O representante dos cristãos primitivos, originários da Galileia, daquela região toda, da Alexandria, que professavam os ensinamentos de Jesus, que lutavam para que os ensinamentos de Jesus não fossem deturpados, e houve muitas tentativas de deturpação. Chamava-se Ário, o vigário da Alexandria, e a sua turma retirou-se do conclave, não concordou com esse dogma. 2 meses depois ele foi assassinado. Essa é a história quando o cristianismo chega num beco primitivo, numa esquina. É uma esquina. Para um lado segue o cristianismo primitivo, puro, de Jesus. E para o outro surge o cristianismo modificado pelo sistema, pelos interesses clericais. Houve um grande jornalista que desencarnou muito jovem, aos 27 anos, espírita, fundador do Clarim, a revista internacional do espiritismo em Matão, São Paulo, próximo a Araraquara. Ele era um jovem extraordinariamente culto. Ele falava mais de 5 idiomas, quase 6 idiomas. Ele era jornalista, ele era dramaturgo, ele era poeta, ele era filósofo. Era um sábio. E ele escreveu uma obra maravilhosa sobre esse fato que eu estou narrando, e tem muito mais. E que é vendido aí nas livrarias espíritas, não sei se aqui tem. Chama-se A Esquina e Pedra. Justamente a esquina onde acontece tudo isso. E esse nosso companheiro chama-se Wallace, com W, Wallace Leal Rodrigues. Escreveu outras obras maravilhosas. Uma delas chama-se Românticos Cânticos de Belém. Quando for ler essa obra, quem adquirir, pule a introdução. Não se deve pular, mas é que essa introdução é um pouco complicada. Depois a gente vai entender só no fim do livro. Vá direto para o texto. É uma coisa maravilhosa. Pois bem, a alternativa dogmatista, quando percebeu que mesmo nas fileiras da igreja criada, logo depois os séculos foram se sucedendo, começavam a aparecer padres, monges, bispos, que tinham inspirações espirituais, que começavam a ver as coisas de uma maneira diferente, que começavam a duvidar de alguns dogmas, percebendo que isso ia minar aquele cristianismo, que aliás a gente relata nesse nosso segundo livro, Um Cristianismo Sem Cristo, um capítulo do livro, que ia minar aquele cristianismo primitivo, aliás, aquele cristianismo sistemático. Então, em 1231, nós temos que dar um salve, o Papa Gregório IX, líder da religião dogmatista, criou o Tribunal do Santo Ofício, ou o Tribunal da Inquisição. Aqueles que ousassem falar contra essas escrituras dogmáticas e que diziam que aquilo estava errado, eram presos, seus bens confiscados, jogados nos calabouços. Quando adotavam teorias absurdas segundo a igreja dominante, eram queimados na fogueira da Inquisição como hereges e classificavam as suas descobertas como heresias. E nós vamos ter 300 anos de páginas negras e de dor na humanidade. Porque não só a Inquisição, a alternativa dogmatista vai mais além, e ela resolve ir para o Oriente, partindo da Roma Oriental, inclusive, que já lá estava ainda estabelecida, e combater os mouros, os árabes.
para afastar das regiões por onde Jesus nasceu, viveu, como se fosse aquilo propriedade da igreja, e no mundo conheceu 8 cruzadas, as guerras das cruzadas, que ceifou nada mais, nada menos, naquele tempo, mais de 6 milhões de vidas humanas. Tudo em nome de essa alternativa, com todo respeito. Quem sabe, pela reencarnação, nós estivemos nesse círculo de horrores. E talvez uma posição era muito boa. Mas continuou. Porque o conhecimento do século I, II, III, até o século XV, o conhecimento no Ocidente era patrimônio da igreja, não havia escolas regulares. Não tem hoje em qualquer esquina, não. Quem queria mandar os filhos estudar, mandava para as abadias, os conventos. É ali que tinha ensinamento, ensino clássico. Mas o mundo sempre caminhou, e é preciso, e a espiritualidade sempre agiu, está na obra Caminho da Luz. Jesus sempre acompanhou a evolução do mundo, diz Emmanuel, tomando providência. Os países se organizaram, começaram a surgir as primeiras universidades fora da igreja, de Bolonha, é a primeira, Paris depois. E surgem os primeiros professores universitários. O primeiro deles foi Giordano Bruno, um monge polonês, italiano. E ele foi excomungado da igreja. Porque ele dizia que a Terra não era o centro do universo. O sistema que as escrituras adotavam da Grécia Antiga, de Ptolomeu. Ele disse, não, não é. Antes dele já tinha surgido um monge polonês, por isso falei polonês, Nicolau Copérnico, que disse que há um sistema heliocêntrico, que o Sol é a principal figura, e que há planetas em volta do Sol. Não foi queimado na fogueira da Inquisição, porque era amigo pessoal do Papa de então. E Giordano Bruno diz que, além de não ser o centro do universo, diz que há um espaço infinito, que há as estrelas infinitas, que há um universo infinito. Foi chamado das barras do tribunal, foi acusado e foi queimado vivo nas fogueiras da Inquisição. Mas surgiu outros, dentro da igreja. Galileu Galilei era monge também, que já tinha uma certa idade. E ele vai adotar o sistema de Nicolau Copérnico e vai mais longe. Ele que é o descobridor do telescópio, o macro, e do microscópio, o micro. Ele vai dizer, olha, além disso, de tudo isso que Copérnico disse, a Terra se movimenta. Ela gira em torno de um eixo. Ah, isso era demais para o dogma. Fogueira nele. Chamaram ele às barras do Tribunal da Inquisição. Ele não, chegou a ser queimado vivo. E disseram para ele se explicar de uma teoria que, segundo a igreja, pervertia a juventude, lembrando Sócrates. E ele então disse, meio desdisse, usou da inteligência. Quando ele estava acabando de falar, ele falou bem baixinho: acho que a Terra se movimenta, se movimenta. Os seus julgadores fizeram ouvidos de mercador, deram-lhe uma penitência. Quem quiser saber qual é a penitência dada a ele, basta ler o livro de Leon Denis, Cristianismo e Espiritismo. É impressionante. Ora, nós estamos vendo que esta alternativa, com todo respeito, ainda se baseia em dogmas. Mas ela não se entendeu entre si, porque a partir do século XV, XVI e XVII vão acontecer os grandes cismas da igreja. Em 1525, Martim Lutero, em Wittenberg, na Alemanha, com o apoio do rei da Alemanha, Carlos, criou a independência do Vaticano, que já estava organizado como Estado. E era contra a venda dos sacramentos, e baixou um edito na igreja, na Catedral de Wittenberg, com 95 artigos, e dizendo da independência contra o Vaticano, e fundou uma religião cristã, a religião luterana. É cristã. Com as cruzadas, com a guerra das cruzadas, os países do Oriente, principalmente nas portas do Oriente,
na Grécia, na Polônia, na Ucrânia, nos países asiáticos, na Rússia, eles se gritaram independência contra o Vaticano e fundaram o catolicismo ortodoxo, que não estão submetidos ao Papa ainda hoje, cristão. Depois de Lutero vem o seu professor Melanchthon, junto com Erasmo de Roterdã, outro frade, com Calvino, outro monge, e fundam um outro cisma, a religião protestante, que dá origem a todas as correntes evangélicas que nós conhecemos no mundo hoje, inclusive as neopentecostais, e tem muito no Brasil. Outro cisma cristão. Então, na realidade, parece que estudar o Novo Testamento, que teve muitas inserções ali, ao invés de unir, divide os testamentos canônicos. Mas isso são os homens. Ora, acontecendo tudo isso, o que vai acontecer a partir do século XVI e do século XVII e XVIII? Uma revolução começa na Terra. O século XVI amanheceu com a descoberta de um novo continente, nas Américas. Emmanuel vai dizer, na obra Caminho da Luz, que no século XVI e XVII, velhos mestres de Atenas reencarnam no solo francês para revolucionar o pensamento. E aí surgirão os chamados enciclopedistas, Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Quesnay, escrevendo no campo da liberdade de expressão, da justiça social, da liberdade de pensamento na crença. Tudo isso vai acontecendo. E a igreja se fechou. Até mais. A igreja tradicional. Ora, ao se fechar, a ciência, que era ainda a alquimia embrionária e que começava a se apurar pelas universidades que iam sendo fundadas, começava a descobrir nas pesquisas empíricas, ainda nos laboratórios empíricos, novas visões da vida, do universo, do Criador, de tudo. E a maioria deles, às vezes, que participavam dessas pesquisas, eram da fileira da igreja. Ora, se a igreja não aceitava as descobertas novas, se achava que era heresia, se achava que os dogmas tinham que prevalecer, então não existe Deus. E começou o século XVII e XVIII. Doutrinas filosóficas surgindo, principalmente na Alemanha, e que mataram Deus. Friedrich Nietzsche disse que Deus era uma ilusão. Mesmo Auguste Comte, na França, na doutrina do positivismo, diz que se Deus, como hipótese, houver existido um dia, ele podia ir para além das fronteiras do universo e se aposentar. E como nós dizemos que Deus é brasileiro, a aposentadoria era pelo INSS. Vai surgir então uma separação, uma cisão entre a ciência e a religião. A religião de um lado, a ciência em lado oposto. E esse confronto vai dar origem à quarta alternativa para a humanidade. A negação de Deus, a negação de tudo. Surgirá a alternativa que Allan Kardec apresenta como sendo o materialismo. Materialismo. Sim, porque se o laboratório me prova e a igreja diz que não existe, não existe Deus. E surge com Gassen, com Locke na Inglaterra, teoria empirista essencialmente materialista. A vida é fruto de um acaso biológico, tão somente isso. Depois da morte não há mais nada, tudo se acaba. Então, o que adianta ficar se preocupando com bondade, com a vida pacata? Tem que aproveitar a vida. Como diz a molecada, botar para rolar. E a alternativa materialista na Terra
guiou milhões de inteligências notáveis. E continua guiando até hoje muitas inteligências que negam Deus. Não coloquem nessa conta aqueles que falam que são ateus, graças a Deus. Isso é outra coisa. Certa feita, o Dr. Adolfo Cavalcante Bezerra de Menezes estava na Rua Páscoa, na sede da Federação Espírita Brasileira, dirigindo a atividade da quinta-feira à noite. Cheio de gente ali na plateia, ele já estava bem velhinho. E um cidadão da plateia levantou a mão e interrompeu o trabalho. Disse: olha, doutor Bezerra, eu vim aqui lhe propor um repto. Significa debate. Um debate em praça pública. Eu defenderei o materialismo. O senhor defenderá o espiritismo. O senhor aceita o debate? Doutor Bezerra fechou os olhos, obviamente pedindo inspiração. Refletiu por alguns instantes e disse ao seu interlocutor: aceito o debate, mas com algumas condições. Ah, pois não, quase. Se o senhor levar para o debate um órfão que seja, que o materialismo consolou. Aceito o debate, se o senhor levar para o debate uma viúva e um viúvo com os filhos para cuidar, e que o materialismo dê um fio de esperança. Se o senhor levar, eu aceito o debate. O interlocutor ficou quieto. Sim. Mas isto tem um motivo, estamos citando. O homem vai em busca. As inteligências vão em busca. E não se dá para condenar. Se a igreja não aceita a descoberta, então não existe Deus, não existe religião, não existe nada. O tempo passou. Outras inteligências, estamos indo para o final de escola, foram enviadas para a Terra. Era preciso que se cumprisse uma predição de Jesus, quando ele reúne os seus apóstolos e diz a eles: estou muito condoído da impiedade do coração dos homens, e é chegada a hora em que todas as coisas, os vaticínios hão de se cumprir, da Torá, profeta Daniel, Isaías e Jeremias, que falavam da imolação do cordeiro. Mas eu não vos deixarei só. Eu vou para o meu Pai e vosso Pai, e pedirei a Ele, e Ele vos enviará um outro Consolador. Ao dizer assim, ele já se personificava como um Consolador da humanidade. E esse Consolador, que é o Espírito da Verdade, está lá, o texto fiel da Bíblia, que veio do grego para o Brasil, não fala em Espírito Santo. Espírito da Verdade. Tradução fiel do pastor protestante João Ferreira de Almeida. Vocês podem conseguir uma Bíblia pela editora Vida Nova, João Ferreira de Almeida. E do nosso amigo que nos deu a oportunidade de prefaciar a nossa terceira obra, Haroldo Dutra Dias, que traduziu o Novo Testamento. O Espírito da Verdade. Aí, no ponto seguinte, ele fala: e esse Santo Espírito não é Espírito Santo. As pessoas invertem e mudam tudo. Vos fará lembrar de tudo que eu tenho dito, futuro. E vos revelará outras coisas, futuro, que vós ainda não poderíeis compreender. Isso está falando para aquele colegiado. E eles receberiam isso, ele já está falando da reencarnação. Porque aquele colegiado reencarnaria. E o mundo está prestes a receber a quinta alternativa da humanidade. É quando acontece um fenômeno extraordinário
Napoleão Araújo é um amigo meu. Napoleão Bonaparte, desencarnado, ele deve estar aqui presente. Foi presidente da Federação Espírita do Paraná. Napoleão Bonaparte tinha uma missão. Está na obra Caminho da Luz. Reorganizar a França para possibilitar a vinda do Consolador prometido. De fato, ele reorganizou um tanto quanto o Estado francês, mas exacerbou nas conquistas. Mas, antes disso, aconteceu o fenômeno necessário para a chegada da quinta alternativa da humanidade, que nós não podemos deixar de citar, pela importância do fenômeno. Porque os governos da Europa eram, na sua maioria, absolutistas. O rei, o reinado. A França era assim. A casa dos Bourbon, os Luíses. E o povo estava oprimido. Quem estudou na escola essa situação vai lembrar o regime feudalista, que eram os senhores da gleba, os servidores da gleba. Eles só tinham para comer, mal e mal se vestiam. Resumindo, reuniu-se então Paris, os Estados Gerais da Nação, transformaram a reunião numa Assembleia Nacional Constituinte, e sob a inspiração de Marat, de Danton, de Camille Desmoulins, de Robespierre, explodiu a Revolução Francesa. E a Revolução Francesa, não pela guerra, foi um marco na história do mundo. Porque surgiu com ela o que precisava surgir. A célebre Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que está hoje no hall de entrada em Nova York, na sede das Nações Unidas, à beira do rio Hudson, em bronze. E é importante destacar dessa declaração dois artigos, o 9º e o 10º. O 9º é livre a opinião, nunca foi antes. Mas aquele que emiti-la é responsável por ela, claro. O 10º, então, imitando Constantino, é livre a liberdade de crença, que não era. Mesmo com os signos. Foi um marco. Quando Allan Kardec terminou o livro dos Espíritos, pela lei da França, ele tinha que encaminhar a obra para a Igreja Católica, para obter um carimbo, chamava-se imprimatum, senão não podia imprimir e veicular. E ele encaminhou. E a obra foi nas mãos da pessoa que tinha que fazer a análise, o abade de Senlis, que leu a obra, deu um carimbo e disse assim: quem quer que leia esta obra estará se aproximando de Deus. E aí surge a quinta alternativa para a humanidade, que é o Espiritismo. Agora, o Sr. Allan Kardec nos apresenta o Espiritismo como uma doutrina assentada em 3 pilares básicos. É uma ciência de observação, é uma ciência nova, dirá ele. É uma filosofia toda comportamental e é uma religião que nos liga diretamente ao Criador sem intermediários. E dirá mais, que essa alternativa se assenta em 5 grandes princípios. O primeiro deles, a existência de Deus. Portanto, nós somos deístas, e somos deístas providencialistas, porque acreditamos que Deus está administrando o nosso destino pela sua igreja. Não é uma criação do Espiritismo, obviamente. A segunda alternativa, o segundo princípio da quinta alternativa, a imortalidade da alma. O que morre é o corpo, o espírito não morre. Mas é lá,
nos círculos iniciáticos do Egito Antigo e nos corredores dos palácios do faraó, que se cultivava a imortalidade da alma com avançadas concepções no campo da vida futura. Não é uma invenção do Espiritismo. A pluralidade das existências, ou a reencarnação, cadeira hoje nas grandes universidades científicas americanas, com o nome de palingenesia, a ciência que estuda os nascimentos, a palingenese, e que surge a Vedanta, há 12 mil anos antes de Cristo. E depois das obras da tradição hindu, Brahmani, quando o príncipe Arjuna pergunta a Krishna, um líder hindu, cristão, religioso, olha, os nossos irmãos estão se matando no campo de batalha, o que faremos? Deixai-os, logo mais virão em outras roupagens e haverão de fazer o progresso. É a roda da vida de Buda, as vidas sucessivas. Ou se não, quando os gauleses, embaixo dos grandes carvalhos, abriam o livro dos mortos para ter a exata noção de que o Senhor da vida sempre permite oportunidades novas para o refazimento do espírito, e iam a peito nu combater os romanos, que acreditavam que voltariam. Talvez numa dessas cerimônias, um dos sacerdotes gauleses estava lendo o livro para eles, e que se chamava Allan Kardec. O quarto princípio: pluralidade dos mundos habitados. Que não é uma invenção do Espiritismo. Os professores de Sócrates, Anaxágoras e Anaximandro, ensinavam sobre a cultura dos mundos habitados 698 anos de Cristo. Mas há fenômenos que nos mostram. Mas o nosso advogado é Jesus. E ele disse à humanidade: há muitas moradas na casa do meu Pai, se assim não fosse, eu vos teria dito. E hoje a astrofísica nos faz aí ver os bólidos que atingem os planetas. E logo mais, não nos espantemos, tomara que consigamos ver lá. A partir de 2025, 2030, os espíritos dizem que haverão as primeiras viagens interplanetárias. Os bons. Estamos lá. E o quinto e último princípio: a comunicabilidade entre os dois planos, assim chamados, da vida. O visível para nós, que estamos na matéria, e o invisível para nós, que estamos na matéria. Mas, portanto, o mundo de onde saímos, o mundo espiritual, e para onde retornamos quando morremos, transitamos por lá até nova reencarnação, e que está na questão 84 do Livro dos Espíritos, ali os reveladores revelam a existência do mundo espiritual. Allan Kardec definiu a quinta alternativa do item 5 na introdução do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma ciência nova que veio revelar aos homens a existência do espírito e do mundo espiritual e as suas relações com o mundo corporal. Mas a comunicabilidade dos espíritos não é uma invenção do Espiritismo. Os encarnados e os encarnados, não. Classicamente, lá na Torá, tem vários exemplos, ficamos com o mais clássico. Quando houve a separação das tribos, do reino de Judá e da Samaria, o primeiro rei judeu é Saul. E ele resolve tomar as terras dos filisteus, outra civilização gentil. Mas ele tinha mandado matar os pitons e as pitonisas do reino, os médiuns, os sensitivos. Mas conservou a sua consolente particular, a pitonisa de Endor. E foi consultá-la. O profeta Samuel, do Velho Testamento, tinha vivido no seu reino e morreu logo quando ele assumiu o reino.
desencarnou. Para eles morreu o único existente. E ele então pede a pitoriza de Endor, que evoque o espírito de Samuel, e ele vem. E diz ao rei que ele ia perder a batalha. E de fato perdeu. Esse doutor Jonas, um dia me parou no cafezinho. Como é que estão os demônios lá? Falei, tá vendo? Beleza? Estão com o chifrinho lustrado. Está tudo certinho. O que eu vou falar para ele? Não é? Aí ele disse assim, olha, nós continuamos orando por você. Tá bom? Preciso das orações. Eu falei, mas pai, com essa história que morto fala, morto não fala. Eu falei, João, você entende da Bíblia? Não, a Bíblia é comigo. Quem é que proibiu a invocação dos mortos? Moisés. Às vezes a pessoa não pensa. Eu falei, você não é advogado, tá letrado. Como é que ele vai proibir o que não existe? Me olhando. Tchau. Se ele proibiu, porque é possível, estão vivos, mais vivos que nós. É que eles faziam daquilo um comércio. Como se faz aí com algumas doutrinas aí, espiritualistas, um comércio. Separa marido, arruma casamento, faz de tudo. Nisso está aquilo que a alegoria falava do culto do bezerro de ouro. Eles iam evocar os mortos para fazer transação, separação, briga, e Moisés, ó, chega, está proibido. Está no Deuteronômio. Não tem sentido proibir, porque não existe, nós já sabemos disso. Logo, é um fato claro. Mas para mim, a maior demonstração da ação do mundo espiritual, do mundo material, da continuidade da vida, Jesus foi quem deu. Está lá no Novo Testamento. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Foi quando Jesus convida Pedro e Tiago para subir com ele a um monte para orar, no Monte Tabor. E lá ele se concentra. E o seu corpo começa a ficar iluminado. Ao seu lado esquerdo se materializa Moisés, que havia vivido 1600 anos antes dele. Ao lado direito se materializou Elias, 800 anos antes dele. Os apóstolos ficam extasiados. Pedro depois disse a Jesus, vamos fazer 3 tendas. Está lá no Novo Testamento. E Jesus diz, não fale disso a ninguém. Não era época, não era tempo. Muitas coisas tenho para vos revelar, vós não compreenderíeis, o Consolador. Então, meus irmãos, em alguns tempos aqui, tivemos a oportunidade de definir, segundo o Sr. Allan Kardec, as 5 alternativas da humanidade. E o Espiritismo é esta alternativa aqui, que se dispõe à humanidade. E não tem a pretensão de que todos na Terra se transformem em espíritas. Não. Mas Allan Kardec tinha consciência disso. E na parte terceira da obra do Livro dos Espíritos, na Lei do Progresso, ele vai fazer 2 perguntas notáveis. A primeira é a 798, quando ele indaga aos espíritos reveladores se o Espiritismo será um dia crença geral na Terra? Interrogação. Os reveladores responderam certamente. Como a resposta é cumprida, eu vou resumir. Eles disseram depois que os princípios que o Espiritismo adota serão os princípios adotados por outras religiões, não importa o nome. O movimento de renovação carismática da Igreja Católica já dá o passo e faz trabalhos mediúnicos. E por aí vai. E aí na questão 799, ele indagou de que maneira que o Espiritismo contribuirá com o progresso? Resposta dos reveladores: destruindo o materialismo, a alternativa que veio para negar Deus.
e fazendo os homens entenderem a continuidade da vida, as coisas do Espírito. Então estamos diante dessa quinta alternativa que convida a todos para vir conhecê-la cada vez mais. E nós que temos essa condição, divulgá-la um tanto quanto mais. Nos restando por final, homenagear ao codificador Allan Kardec. O que foi feito, certa feita, por um poeta paulista já desencarnado, Amaral Ornelas, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, quando lhe ditou uma poesia chamada Homenagem a Allan Kardec. Prossegue semeador, semeando monte acima, a plantação da fé na gleba de esperança. Trouxeste Allan Kardec à longa noite humana, o Cristo em nova luz, revivecida aurora. E onde quer que esteja, serás eternidade afora, a verdade sublime em que o mundo se irmana. No teu verbo solar a justiça se ufana, de aclarar consolando o coração que chora, a fé brilha, o bem salva, e a estrada se aprimora, e a vida além da morte esplende soberana. Escuta a gratidão da terra em toda parte, a voz do povo geme e canta ao relembrar-te a presença estelar e a serena vitória. Gênios servis, herói dissipaste as trevas, recebes com Jesus na glória em que te elevas nosso preito de amor nos tributos da história. Muito obrigado a todos e muita paz.